aí, galera? Sejam todos muito bem-vindos ao Fora do Óbvio da Contabilidade. Eu sou o Fábio Azevedo e hoje estou aqui a convite da fera do Rafael Machado. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Fábio? Bom dia, ó. Te agradeço por você ter vindo aqui participar do nosso Eu que podcast. agradeço, cara, o Hoje convite. Um dia especial, né? Um dia muito especial porque não vivemos sem vocês. E eu posso dizer até isso, porque eu sou casado, inclusive, com uma contadora. Mas é muito importante porque hoje é o dia de comemorar o dia de quem cuida das nossas contas, quem direciona as nossas finanças efetivamente. Mas vem cá, eu olho no calendário e vejo que tem o dia do contador, o dia do profissional de contabilidade. Quantos dias a gente comemora aí, o contador? Então, na verdade são duas datas, né? É o dia 22 de setembro. Que é o dia do meu aniversário, que eu sei. Exatamente, é o dia do contador. Isso. E o dia 25 de abril, que é o dia do profissional da contabilidade. Por que o dia do profissional de contabilidade? Porque inclui os técnicos de contabilidade. Porque o CRC até junho de 2010 reconhecia o curso técnico de contabilidade. Então, o cara lá formou... Eu, por exemplo, eu sou técnico de contabilidade. Sim. Fiz técnico de contabilidade. Foi até bom para mim, porque eu antecipei a minha carreira. E aí, depois que eu terminei o curso técnico de contabilidade, eu fui fazer ciências contábeis. Então, por isso que a gente tem duas datas. Dia do profissional de contabilidade, que é antigamente usava o termo contabilista, né? Que você incluía contador e técnico. Mas agora o termo atual é profissional da contabilidade. Então tá explicado para quem quer saber. Eu queria saber exatamente, foi deixar essa pergunta para a gente já abrir os trabalhos. Aliás, o Rafa, falando assim da importância do trabalho de vocês, e muita gente esquece que o dia a dia está presente a contabilidade. Seja no imposto que a gente paga embutido no produto, seja na conta que a gente faz de casa. Como é que você pensa assim, a importância do profissional da contabilidade, que às vezes algumas pessoas, empresas eu acho que pouquíssimas, pensam assim, mas a pessoa física às vezes só lembra quando vai fazer o imposto de renda. Sim. Ou tem que mandar para um contador, né? Mas no dia a dia, o mês a mês, qual a importância de ter um profissional desse ao lado? Então, a gente primeiro tinha essa ideia aí, né? Que o profissional de contabilidade era o profissional da notícia ruim. É o cara, não é o cara que te manda guia. É mais ou menos isso. O cara que te manda auto de infração. Mas não mais. Hoje a gente percebe que isso meio que acabou, né? A sociedade hoje, eu sempre digo, a gente está na melhor fase da nossa história. Você vê a sociedade reconhecendo o profissional como imprescindível para o desenvolvimento econômico. Você vê aí, ó, a gente lá no CRC, a gente fez termos de cooperação técnica com o governo do estado, termos de cooperação técnica com a maioria dos municípios. Por quê? Porque a administração pública hoje ela entende que sem o apoio do contador não há como ter desenvolvimento econômico. Então, você vê, por exemplo, o mercado de contabilidade hoje, há quem diga aí que a contabilidade vai acabar porque a tecnologia chegou. Nada disso, cara. A tecnologia é nosso aliado. A tecnologia ela só vem para nos ajudar. Vai acabar aquela pilha de papel. Já acabou. Isso, né? Já acabou. Isso aqui acaba, você digitaliza tudo. O processo fica todo ágil, como é na justiça, né? Aquela pilha que o pessoal dava com os carrinhos no fórum, isso acaba, né? Exatamente. Você vê, você deu um bom exemplo. A justiça, quando começou o PJE, que era o sistema de peticionamento eletrônico na Justiça do Trabalho alguns anos atrás, teve advogado antigo fazendo manifestação na porta do TRT. Porque queria que o processo fosse híbrido, queria fazer a petição na máquina de datilografar. Cara, não tem como você lutar contra a tecnologia. Tá aí, ó, o exemplo do Uber. Sim. Porra, o taxista brigou e foi atropelado. E quem não tiver a consciência que a tecnologia é uma ferramenta para contribuir com o trabalho, vai ser atropelado, cara. Isso em todas as áreas, né? Eu acho que o digital veio para ajudar todos. Sim. Assim, eu vou trazer para a minha área, que é o jornalismo. Lá atrás, quando a TV surgiu, na década de 60, diziam que o rádio ia morrer. A gente está em 2022 e continua ouvindo rádio. É claro que ele teve que se reinventar, buscar as mídias digitais, ouvir através do celular, através do computador. Você teve que se reinventar, mas o veículo não morreu. Morre uma empresa. Sim. Imagino que isso se aplique à área contábil também. O profissional não morre. Ele pode morrer porque ele não quer se atualizar, ele vai ficar para trás, né? Você quer ver, Fábio? A gente teve, nos últimos 2 anos, a pandemia. Quando a pandemia chegou, cara, foi um caos. Todo mundo achava, pô, e agora como vai ser? O escritório de contabilidade vai quebrar, ninguém vai receber porque o cliente não vai receber, ninguém vai pagar ninguém e a gente vai quebrar. O pensamento era esse. E aí veio a pandemia.
E aí, todos os escritórios que estavam atentos à tecnologia foram ganhando corpo. Foi acontecendo exatamente o contrário. Você vê, as empresas de contabilidade que estavam atentas cresceram na pandemia. Cresceram muito. Por quê? Porque o processo tecnológico, cara, a gente cresceu acho que 5 anos em 2. A verdade foi essa. A pandemia deixou esse legado de bom. Claro. De bom, a pandemia deixou isso. Sim. Então, a gente cresceu 5 anos em 2. Então, quem estava atento para o mercado, cresceu. Você vê, junta comercial. Se você pegar lá os números dos últimos 2 anos de pandemia da junta comercial, cara, a junta comercial, se eu não me engano, tem 200 e poucos anos de existência. Cara, são os maiores números da história da junta de abertura de empresa. Cada mês, a junta bate recorde. Mês a mês. Foi os 2 maiores anos da história da junta de abertura de empresa. E um processo mais facilitado agora. Exatamente. Eu lembro que eu tive que fazer a alteração contratual da minha empresa, eu tive que ir lá. Filinha, marcar hora, agora já não precisa mais. Quer dizer, a pandemia, a gente tem que sempre olhar, igual a história da Poliana, tem sempre um lado bom da história. O legado foi esse, né? Sim. Agilizar o processo. Todos os processos. Você vê uma coisa, antigamente quando você falava em ter cliente em outro estado, era, pô, mas como vai fazer para chegar a documentação? Não vou ter o contato com ele. Exatamente. Pô, como é que a gente vai reunir? É. Cara, hoje você tem cliente no Brasil todo. E tranquilamente. Não precisa ser mais o cliente local, né? Exatamente, cara. Olha como isso aumentou a capilaridade aí da nossa área de atuação. Brasil inteiro, cara. A gente tem cliente aqui em Amazonas. Você tem cliente aqui fora do Brasil? Não, fora do Brasil não. Mas poderia ter. Poderia ter. Porque clientes que tenham negócios aqui que atuem fora do Brasil precisam ter a sua contabilidade feita, né? Exatamente. Há essa possibilidade, por exemplo. Pessoas que foram morar, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. E precisam fazer a declaração de imposto de renda aqui. Sim. E a gente tem cliente, pessoa física, que foram morar em outro país e que precisam fazer a declaração aqui. Mas assim, o que eu fico feliz, e sempre digo, eu sou coordenador da Comissão Jovem do CRC, é que a gente está numa nova era. Hoje, a contabilidade, ela está no melhor momento. E sempre digo, eu tenho 3 graduações. Eu fiz Direito, Contábeis e Administração. Nessa ordem? Não, foi Contábeis, Direito e Administração, nessa ordem. Contábeis, Direito Depois quero que você me explique por que você foi migrando assim, você foi vendo essa interligação delas, né? Vou te explicar. Então, assim, eu tenho essas 3 graduações. E se eu pudesse escolher hoje, uma só seria contabilidade. Porque o mercado de contabilidade é o melhor mercado. Mas as outras áreas, elas têm uma sinergia. Complementam, porque elas o tempo todo caem ali, né? Com certeza, ó. E saber da lei, por exemplo, facilita na hora de você operar, né? Sim, ó. Quando eu tinha 2003, a gente começou o escritório em 2001. Quando eu tirei o CRC, eu era técnico de contabilidade. Em 2003, eu fui fazer um curso de corretor de seguros. Que a gente tem uma corretora de seguros, na Funenseg. E lá eu tinha um professor que ele me indicou um livro, me deu um livro para eu ler. E aquele livro mudou minha vida, cara. Era um livro fininho assim, chamava Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu conheço esse livro, nunca li, eu sei qual é esse livro. Cara, o livro é o seguinte, um resumo, ele diz a história de 2 ratinhos que eles iam em labirintos buscando reservas de queijo e um entendia que não é porque ele achou essa reserva de queijo que um dia isso aqui ia acabar, que ele tinha que buscar outras. E o outro não, era acomodado e achava que aquele queijo ali ia durar a vida inteira. A famosa zona de conforto. Exatamente. Então qual era a ideia do livro? Que você não podia só ter aquela reserva de queijo, que você tinha que buscar outras. E aquilo, porra, eu falei, cara, é isso. E a gente tinha um escritório de contabilidade, né, no começo, e eu falava assim, pô, escritório de contabilidade. O cliente tem uma ação trabalhista, eu tenho que indicar para um advogado. O cliente tem um auto de infração, eu tenho que indicar para um advogado. Pô, vou fazer direito. Pô, quando terminar eu vou emendar direito, porque tem tudo a ver. Claro. Porque o cliente já está aqui, eu já tenho um relacionamento com ele. Então, se ele Você só vai oferecer mais um produto para ele. Exatamente. E aí eu fui. O que eu pensei? Eu já entrei no curso de Ciências Contábeis sabendo que eu ia emendar direito, porque era uma necessidade que eu tinha. E aí no caminho, eu fui vendo, pô, tinha cliente que era dono de imóvel. Eu falei, pô, esse cara, eu posso administrar o imóvel desse cara. E aí eu fui lá pro Cresce, 2003, aí fiz o curso do Cresce para ser corretor de imóveis, para poder ter uma administradora de imóveis. Porque eu imaginava de que
num único cliente, eu poderia explorar vários produtos. E o cara ia gerar uma facilidade para o cliente, porque ele ia ter tudo num local só. É como se você colocasse uma esteira para ele de produtos, ele só ia puxando aqui, Exata- não sair do lugar dele. Exatamente. Botando no carrinho dele, né? É como a galera fala hoje aí, a galera moderna, que hoje tem muita gente que tá seguindo por esse caminho e fala assim, porra, você não deixa R$1 na mesa. Não fica R$1 na mesa. E é verdade. O cara chega aqui, ele quer. O cara, ainda mais o jovem, hoje, que ele é prático e ansioso. E quer empreender? Exatamente. Ele quer resolver tudo num lugar só. Então o que eu pensei lá atrás? Porra, onde tivesse o patrimônio do cliente, eu tinha que estar. E aí, por que eu fiz a corretagem de seguro? Porque eu administro imóvel. Se eu administro imóvel, os imóveis precisam ter seguro. O meu cliente tem carro. Quando eu faço imposto de renda dele, pessoa física, eu vejo que ele tem carro, eu vejo que ele tem imóvel. Então ele precisa de seguro, precisa de plano de saúde. Então, pô, a empresa dele precisa de seguro. Os funcionários precisam, às vezes tem convenções que obrigam seguro de vida. Uhum. Então, pô, vou fazer. Os condomínios que a gente administra tem seguro. Então eu falei, pô, vou fazer o corretor de seguro, porque eu mesmo, em vez de indicar para um banco, eu vou fazer os seguros desse cliente. Vou administrar os imóveis dele, que em vez de indicar para uma imobiliária, já fica aqui, eu já faço a administração, eu faço a de imóvel, eu faço o imposto de renda dele, vai ficar tudo aqui. E o direito, ele complementa porque, cara, é muita diferença. Eu falo isso para todo mundo no CRC. O meu sonho é um dia poder puxar a carteira do CRC na Receita Federal e ser atendido como eu sou quando eu puxo a carteira de advogado. Infelizmente, a gente está caminhando para lá, mas falta construir ainda. Mas infelizmente não é assim. Quando você chega na Receita Federal, você dá a carteira de CRC, o cara te trata formalmente. Ok. Ok. Quando você dá a carteira da OAB, pois não, doutor. É diferente. É como se fosse um preconceito, né? Estabelecido, assim, não, esse aqui, porra, doutor, esse aqui pode esperar. Então, eu acho que o trabalho é da base. É Claro. igual futebol, é base. Quando você vai para o curso de Direito, no primeiro período, os professores já chamam os alunos de doutor. O aluno vai para a faculdade de terno, leva código. É como se fosse sei lá, como se fosse um costume, né? Uma Sim. cultura do estudante de Direito. E aquilo, o cara vai pegando aquilo ali durante 5 anos, quando ele vem para fora, ele já vem com aquela cultura, né? Com aquela armadura dele pronta. Exatamente, exatamente. É isso que a gente precisa trabalhar no curso de Ciências Contábeis, a base. E assim, num meio social, seja ele qual for, até a forma que você se comporta, que você se porta, fala por você. Sim. Né? Você vai chegar numa audiência com uma camisa de malha, uma calça jeans, você talvez nem entre como advogado. O juiz, a juíza fala, não, pode voltar. Sem gravata. Sem gravata. Tem juiz que já reclama. Já reclama, tem isso, né? Sem gravata. Então assim, eu acho que tem muito a ver com isso. E assim, quando volto lá na figura do contador, lá de trás, aqueles mais velhos, que a gente... É claro que todos nos trouxeram até aqui em todas as profissões, há um respeito muito grande, mas era uma forma diferente de trabalhar. Muitos trabalhavam de casa, não te recebiam, aquela pilha de papel. Esse formato mudou, né? Verdade. Você quer ver uma coisa? Ó, você falou uma coisa importante. A gente discutia mês passado num grupo do CRC exatamente isso. Os normativos do CRC, e do Conselho Federal, ainda tratam o profissional de contabilidade nos próprios normativos como guarda-livros. Guarda-livros. Porra, esse termo ninguém gosta, cara. Esse termo tá empoeirado. Igual igual os livros. Exatamente, cara. Porra, guarda-livro. Sério, ninguém gosta desse termo. Porque isso irrita. Quando você lê aquilo ali, dói. Dói você lê. Guarda-livro. Dói o coração. Isso já, esse termo, imagino que em 1900 e bolinha tenha feito sentido, né? Porque guardava seus livros. Eu lembro que meu segundo contador, o primeiro também, e o segundo, quando eu fiz a mudança, eu tive que pedir os meus livros. Aí mandou realmente os livros e tal. Agora está tudo digitalizado, quer dizer, qualquer processo, quando houve a migração que eu trouxe a minha empresa para cá, tudo eletrônico, né? Arquivão. Eu, quando mando mensalmente aqui para a tua equipe, a minha contabilidade, o que eu fiz durante o mês, tudo digital. Arquivo. Eu não venho aqui com papeizinho, colando, nada. Então, aí volto na pandemia. Você tinha aquele empresário mais antigo que gostava de papel. Não, eu quero papel. Quero ver ali. Exatamente. Então você tinha uma grande dificuldade
para migrar, para virar essa chave aí desse cara mais antigo. Porque quando você tem que mudar algum procedimento num escritório, porra, tu tem 500 clientes. Aí como é que você vai fazer? Pô, tem que mudar isso aqui. Tem uns que vão ter resistência. Sim. Que tá acostumado, não gosta de mudança. Então você Tem imagina. a rotina dele. O cara que a gente mandava motoboy lá buscar malote com papel, o cara mandar digital. Então assim, a gente tinha aquele grupo de clientes que não ia demorar. E viu a pandemia, cara. O cara foi obrigado. Ou ele mandava digital, ou ele ficava sem contabilidade. Então a pandemia, nesse sentido, mais uma vez, ela foi muito bacana. Porra, a pandemia forçou o cara. Quer ver uma coisa? Tinha aquele empresário mais antigo que você falasse pra ele em reunião digital, por vídeo, você é louco, vem aqui. Não, eu vou aí. Cara, a pandemia obrigou esse cara. Obrigou. Ou ele faz ou ele tá fora, ele tá excluído socialmente. Tem uma frase do Steve Jobs que eu não sei exatamente o ano dela, mas eu aplico muito nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, e eu vim agora de São Paulo num curso de marketing digital e de novo lá foi dita essa frase. Ele dizia o seguinte há 10 anos, talvez um pouco mais. No futuro, que é agora, vão existir 2 tipos de empresas. As que fazem negócios na internet e as que estão fora dos negócios. Exatamente. Só que não tinha pandemia quando ele cunhou essa frase. E eu vi, no caso das empresas, voltando até no meu caso do jornalismo, que a gente teve que se reinventar muito, TVs e tal, como quem já estava atuando apenas fez um ajuste fino e quem não estava se desesperou. Eu tive, o nosso amigo Edilson Júnior uma vez me falou de clientes deles, de 2 clientes do mesmo ramo, de motos, um que já atuava na área do digital, sofreu um impacto, teve que fechar a loja dele, mas conseguiu continuar vendendo digital. O outro não fazia digital e teve que fazer. Só que até ele implementar, até ele conseguir virar, até fazer negócio, ele ficou muito atrás do concorrente dele. Então, assim, eu vejo que hoje, 2022, não dá para você abandonar o digital, seja ele em qual área que for. Pode ser o envio do documento, pode ser ter o seu site, se comunicar através das redes sociais, aparecer, como a gente está aqui fazendo um programa na internet. Quer dizer, isso há quantos anos o contador não gostava de aparecer? Não gosta. Exatamente. Eu estudei para não aparecer. Exatamente. Não tinha muito isso? Exatamente. Então, de novo, a pandemia. A gente na pandemia percebeu o quão nós podemos se adaptar às adversidades. O ser humano, cara, ele se adapta a qualquer situação. Claro. Você vê, a gente ficou ali primeiro um pouco assustado, aquela situação de ficar trancado em casa, não poder sair. Achando que ia durar pouco. Exatamente. Daqui a pouco a gente se adaptou e tudo correu bem, para quem estava esperto. Então aí eu volto lá, ó, para concluir aquele assunto que a gente... O meu terceiro curso, administração. Lá atrás, eu vou voltar aqui onde a gente parou. Aham. Lá atrás, eu imaginava assim, pô, não é possível, cara. O administrador, porra, porque na teoria era assim, o contador, ele produz as ferramentas, os relatórios, e o administrador, ele auxilia o empresário na tomada de decisão. É isso. A função do contador era produzir ferramenta para que o gestor tome decisão. E aí eu falo, pô, não é possível, cara. Como é que não existe escritório de administração hoje, cara? Se você pegar Sebrae há 10 anos atrás e hoje, a estatística é a mesma. 80% das pequenas e médias empresas quebram nos 2 primeiros anos por falta de quê? Gestão. Os caras não sabem gerir. Então, como é que não tem escritórios de administração para auxiliar esses caras? Aí eu falei assim, pô, cara, vou fazer administração porque eu acho que lá na frente vão ter escritórios de administração para solucionar esse problema aí. E aí fiz administração. E aí veio a pandemia. E a gente via desenvolvendo algo voltado para gestão. E aí veio a pandemia, cara. E na pandemia o que a gente descobriu? Que o BPO financeiro, que é algo que já viu, que o CRC e os contadores já vem batendo há algum tempo, ficou nítido ali a necessidade desse serviço. Por quê? Porque a maioria das pequenas e médias empresas não tinham números. E como é que você faz? Um planejamento de guerra, como é que eu vou projetar um fluxo de caixa para 12 meses se eu não tenho número, não tenho histórico? Eu falei, pô, olha a oportunidade aí. E ali eu falei, cara, aqui a grande oportunidade que a gente tem
de entrar de vez nesse mercado de BPO financeiro. Que o que é o BPO financeiro? A gente terceirizar o financeiro do cliente. O cara é um escritório de advocacia. São 2 advogados. Eles são lá 2 advogados, um estagiário e uma secretária. Meu amigo, ele não quer financeiro. Ele não quer fazer planilha de Excel. Ele quer advogar. E aí fica um empurrando pro outro. E aí fazem esse financeiro quando querem. E aí faz um negócio meia boca, que às vezes não é completo. Aí atrapalha. Uma tabelinha de Word. Exatamente. Atrapalha a contabilidade, atrapalha os caras e os caras não têm número. Eu costumo dizer que eles estão assim, ó, eles estão numa sala fechada com a janela, tudo apagado. Então, se você acender a luz dele e abrir as janelas, pô, o cara vai voar. E aí o cara fala assim, tem empresário que fala assim, pô, mas eu não tenho número, beleza, mas a minha empresa tá bem. Eu falei, exatamente, você imagina se tivesse. Ou seja, você tem que conhecer a sua empresa. É lógico. O cara às vezes fala assim, você vai lembrar disso, você já deve ter ouvido isso. O cara fala assim, porra, cara, não é possível, a minha empresa, porra, eu não tiro R$1 da empresa, e a empresa, porra, fatura um dinheiro, um monte de, o faturamento alto, eu não tiro R$1. Aí quando você faz o BPO financeiro, que você tem ali, o contas a pagar, o contas a receber dele, não, tu tira assim. Você só não tá vendo por onde tá indo. Exatamente aqui, ó. Quer ver? Eu vou puxar a conta sócio Sim. Fábio aqui. É. Aí tem lá, pagamento da escola do filho, pagamento do aluguel, pagamento do condomínio. Veio de onde esse dinheiro? Pagamento da fatura do cartão de crédito. Eu falo, pô, esse dinheiro vai pra onde? Não é da empresa, não é despesa da empresa, é tua pessoa física, que você ainda faz errado, você paga da conta da empresa. Mas aí eu coloco aqui, ó, eu classifico aqui no teu financeiro pra poder identificar isso. Aí o cara, pô, tá vendo? Você é a maior despesa da tua empresa. Aí o cara, pô, não via isso. Porque pra mim essas... Não, você pegava as despesas particulares e pagava pela empresa. Aí é o quê? Não faz parte do resultado da empresa ali. Tem uma frase no marketing digital que se aplica a isso que você está falando, que tudo que pode ser medido pode ser modificado. Exatamente. Você sabe, pô, isso aqui, eu vi isso aqui dá para mexer. Eu agora já sei que está indo mais para cá do que para lá. Eu já consigo fazer a balança e equilibrar. Exatamente. Aí quando você faz o financeiro do cara, aí você fala assim, porra, agora eu vou apresentar o relatório pro cara. Só que tem empresário que tem dificuldade no fluxo de caixa, tem dificuldade de interpretar. Numa DRE, ele olha aquilo ali e fala, não quero ver isso não, porque eu não sei. Aí o que você tem que fazer? Aí qual é o legal? Eu acho que cada pessoa que está gerindo um negócio, ela tem uma forma de gerir e ela acha que algumas informações são importantes para ela. Por exemplo, lá no teu negócio. Talvez, se eu fosse gerir o teu negócio, eu ia querer algumas informações que você acha que não precisa, ou vice-versa. Sim. É a visão de cada um. Então, é a área de atuação de cada um. Exatamente. Então, se eu chego para você e falo assim, Fábio, quais são as informações importantes que você precisa todo mês para a tua gestão? Aí você vai falar assim, pô, Rafa, eu preciso saber qual é o meu maior cliente, eu preciso saber qual é a minha margem de lucro, eu preciso saber qual foi o período, o dia do mês que meu faturamento foi maior, e eu vou anotar isso aqui. No final do mês, ao invés de te mandar um fluxo de caixa, eu vou te mandar um BI. Que é o quê? Um relatório que até minha filha... É um resumo financeiro. Exatamente. Eu vou te mandar um gráfico Sim. com as informações que você precisa, que tem filtros, que você consegue arrastar para períodos anteriores, para fazer comparativos, Sim. e você vai ficar feliz. Porra, o cara transformou meu financeiro inteiro nisso aqui, nesses gráficos, que para mim é exatamente o que eu preciso para tomar decisão. Porque aí você identifica onde é que está o buraco. Exatamente. Onde é que está a deficiência que você precisa atacar. Qual o dia que você não fatura? Pô, então nesse dia aqui, pô, posso dar folga, pessoal? Ou então vou fazer alguma ação aqui diferente para que eu consiga faturar? Então, cara, na pandemia surgiram vários negócios. Aí o cara percebeu a necessidade ali, porque se esse cara tivesse números, ele ia poder voltar 12 meses para trás para poder fazer um trabalho de projeção desse fluxo de caixa. Cara, olha só, das tuas despesas aqui, ó, a gente tem um gráfico pizza aqui do que representa a tua despesa em percentual. Vamos ver aqui o que a gente pode tirar. O que você pode tirar daqui? Que você pode passar 12 meses sem. Posso tirar isso. Pô, isso aqui já representa 20% da tua despesa. Agora, o que você pode negociar? Desconto. É muito mais fácil. Claro. Para você projetar quando você tem número. Mas se você não tiver número, cara, aí você tá no escuro. Como é que você projeta? A pandemia também, que eu percebi,
Eu te dou um exemplo. Eu tinha clientes aqui que eram restaurantes e que não trabalhavam com delivery. E assim, era um mercado para eles longe. Gostava do balcão. Balcão, porque lotava o restaurante, Sim. a música ao Ele vivo. via o cliente ali, ele tocava no cliente, ele recebia na hora. Exatamente. E aí quando veio a pandemia, o que esses caras tiveram que fazer? Rápido. Ou vou me adaptar ao novo cenário, ao delivery, ou vou morrer. Vou morrer. Que as contas continuam chegando. Exatamente. Eu tive um cliente aqui, cara. E aquele cara é impressionante. Ele tinha um faturamento gigante no físico. E veio a pandemia, ele parou. Cara, tem que me adaptar. E foi pro delivery. Porra, o cara, ele descobriu que o faturamento que ele conseguia no delivery era maior do que ele tinha físico. E olha que maneiro. Aí ele conseguiu repensar o negócio dele. A pandemia acabou, começou a abrir normal. O que ele fez, cara? Ele vendeu o restaurante. O cara vendeu o restaurante. Eu falei, cara, por que você tá vendendo? Ele, não, Rafael, porque eu fiz conta. O que eu tô fazendo? Olha a inteligência dele. Ele se tornou o líder do iFood naquela região. Uhum. E o cara vende o restaurante? Porra, o cara... Imagina, o cara é referência do iFood na região dele e ele vende o restaurante. Qual o sentido disso, né? Aí ele falou pra mim, o sentido é esse aqui, ó. Ele me levou lá. Ele alugou uma casa na mesma região. Uma casa. Sim. Construiu uma cozinha grande, industrial. Sim. A garagem da casa, ele fez a área de entrega, de expedição, né? Expedição. Para as motos entrarem. Uhum. E cara, o cara fez, eles chamam de cozinha clandestina, né? Uhum. Cara, o cara tá arrebentando. Ele manteve lá, é o líder ainda da região, mas olha que legal. Antes da pandemia, o cara não se via fazendo delivery. esse serviço. Não se via. O cara na pandemia, ele olhou, entendeu, viu o resultado, planejou, vendeu, ganhou dinheiro com o restaurante que ele vendeu, Sim. passou o ponto, vendeu a empresa e continuou aumentando o faturamento. Enxergou uma oportunidade de negócio dentro de um novo mercado, que é uma realidade. Eu acho que assim, a pandemia está passando, está diminuindo. Infelizmente, a gente vai conviver com esse vírus, como Sim. eu costumo dizer, tem que o vírus da gripe a gente convive. Sim. Anualmente. Eu me vacino e acho que a vacina da gripe vai ser, da Covid vai ser assim também anualmente, quem quiser se vacinar, fazer aquela prevenção e tal. Mas assim, a gente vai conviver com um novo cenário. Empresas que quebraram, que não conseguiram se restabelecer, outras que se reinventaram e que buscaram soluções como essa que você está dizendo. Pô, cara, eu praticamente vivo agora só do delivery. Porque o que é o restaurante? É o físico, é a luz, é o gás, é o pessoal que é muito caro. Aliás, que eu ia te perguntar, é caro ser empresário no Brasil, não? Sim, eu acho. E existe alguma possibilidade, você que inclusive está no CRC, vocês se aproximam muito mais do governo, das decisões, disso reverter um pouco? E vou te dar um exemplo muito claro. Eu vim de São Paulo agora nesse fim de semana e tem no último posto, quando na divisa São Paulo-Rio, olha, o último posto com o preço de São Paulo, ou seja, porque lá tem uma carga tributária menor. E você às vezes economiza R$1 e pouco no litro da gasolina, o que faz uma baita diferença, né? Existe essa possibilidade de aliviar um pouco o empresariado, diminuir um pouco a carga tributária, ou é muito difícil? Cara, de novo, eu acho que o mercado empreendedor e o mercado contábil vive o melhor momento da história. Eu ano passado e esse ano eu visitei mais de 60 prefeituras, conversei com mais de 60 prefeitos. E o que eu vejo, Fábio, que me deixa feliz? A pegada de 95% desses prefeitos é desenvolvimento econômico, é o empreendedorismo, é a facilitação da abertura de novas empresas. Por quê? Porque eles entendem, a maioria deles... Isso aqui no Rio ou fora do Rio que você foi também? Todos os municípios. Todos do Rio? Do Rio de Janeiro. Tá. Então, eu percebo que a maioria deles se preocupa com o quê? Pô, eu preciso ajudar o pequeno empresário. Para que ele não saia nem daqui. Exatamente. Claro. Para que ele fique aqui. Eu preciso facilitar o processo de abertura de empresa dele. Claro. Eu preciso facilitar a concessão do alvará e das licenças para ele. Para ele gerar emprego, para ele gerar receita para dentro do município. Exatamente, claro. Cara. Por quê? Porque ele gera emprego, ele gera receita, ele roda a economia e isso faz bem para o município. Percebo também que os pequenos municípios do Rio de Janeiro, aliás, a maioria, eles entendem hoje que o novo petróleo é o turismo. Sim. E é verdade, cara. É atrair o dinheiro novo.
Vou te dar um exemplo aqui, que eu fiquei espantado positivamente. Miguel Pereira. Conhece Miguel Pereira? Sim. Esteve lá recentemente? Não, tem muitos anos que eu não vou. Cara. Eu vou lá porque o Vasco vai ter uma cidade do Vasco lá. Estão montando, que é algo turístico. É uma cidade que vai ter, que o Vasco vai ter um campo, vai ter um estádio, enfim, para receber jogos lá de preparação, mas vai ter um parque dos dinossauros, vai ter uma enorme... Ah, exatamente. Tá vendo como é? Os caras, o que os caras fizeram? Como é que é o nome do prefeito? Portugal. Isso, Portugal. exatamente. Prefeito É. excelente. O que eles fizeram? Pô, é uma cidade que tem um clima bom, é uma cidade na serra, Sim. uma cidade bonita. E qual foi a ideia deles? Pô, vamos trazer empresas pra cá. De que forma? A gente tem área pra caramba aí, pô. Sim. A gente faz a concessão da área, o cara vai trazer uma empresa gigante pra cá, vai gerar emprego para os moradores da cidade, vai fomentar a economia, vai gerar renda. Porra, vai ter lá o maior parque de dinossauro da Sim. América Latina. Já tem lá a rua coberta. A cidade toda reformada. A cidade é um canteiro de obras, se você for lá agora. Isso. A cidade tá ficando linda. Então, assim, qual a ideia dele? Ele falou pra mim o seguinte, Rafael... Fazer uma nova Gramado ali. Exatamente. Ele falou, a gente não quer mais que o carioca saia do Rio de Janeiro pra ir pra Gramado, pô. Não, nada contra Gramado. Mas é claro, ele tá de olho no dele, né? Eu quero o oposto. Na receita, claro. Eu quero que as pessoas saiam dos estados delas pra vir pra cá. Claro. Porque a gente quer transformar isso aqui numa Gramado. Você vê, por exemplo... Que é um exemplo muito positivo. Porra. Que se a gente parar para pensar, o que é o Porto hoje, aqui no Rio de Janeiro, é o que é a Estação das Docas em Belém. Sim. O que houve lá, a revitalização das partes da área portuária ali, que é o Puerto Madeiro, na Argentina, foi a visão de, pô, se eu revitalizar aqui, eu trago o público aqui para dentro. Sim. E foi o que aconteceu no centro do Rio, né? Exatamente. Ali na Praça Mauá, naquela região. Cara, exatamente. Então a gente vê nos municípios aí afora que a mentalidade dos gestores é totalmente diferente. É uma mentalidade para frente que busca empreendedor. Você vê, cara, se você pegar o trabalho que o Sebrae faz no interior, é incrível, cara. Antigamente tinha... Quantos atendimentos eles não fazem? Cara, antigamente tinha uma rivalidade, né? O profissional de contabilidade entendia que o Sebrae era um concorrente. Uhum. Não mais. Não mais. O Sebrae hoje é o parceiro. Por quê? Porque o Sebrae prepara o empreendedor para o mercado, cara. E quando ele cai no mercado, ele precisa de vocês. Exato. Claro. Exatamente. Ó, vou te dar um exemplo. A gente, no CRC, a gente tem alguns projetos para os estudantes de contabilidade. Então, a gente entendia, o estudante de contabilidade é o futuro da profissão, a gente tem que caminhar junto com eles. É uma nova geração que vem. Tem que trazer eles para perto Claro. e tal. Mas, eu fui no CRC do Espírito Santo fazer uma visita. E a Carla, que é a presidente de lá, me apresentou um projeto que eu falei, cara, que projeto legal. E aí eu já pensei no Sebrae aqui. O que ela faz lá? Ela visita as universidades. O ar-condicionado tá bem forte aqui. Ó, viu? Dá uma diminuída aí. aumenta essa temperatura, por favor, Birt. Ó, a gente visita as universidades aqui, de contabilidade. Sim. Leva palestras, fala do CRC, fala da profissão. Porém, lá, cara, olha que interessante, ela visita os estudantes de contabilidade. Mas ela tem convênio com as universidades para visitar os cursos de engenharia, medicina, direito, no último ano. Por quê? Porque esses caras, esses médicos... Vão abrir empresas. Exatamente. Claro. Eles precisam saber ali a importância do contador para a vida deles. Porque até então eles se preocuparam com a carreira. Mas eles vão entrar no mercado em que eles vão virar PJ. Exatamente. E quando viram PJ... Exatamente. O próprio jornalista, cara. Claro, sim, cara, sim. Qual jornalista hoje é CLT? É muito raro. Pouquíssimos. Eu vou dizer para você, eu quando saí da Rádio Globo em 2005, eu já saí com uma proposta para trabalhar no Fluminense para ser PJ. Então, desde 2006 eu já tenho a minha empresa aberta. E ela se mantém porque em outros trabalhos eu voltei a ser CLT e trabalhava, fazia freelas e eventos como PJ. Ou e híbrido. assim, híbrido. Exatamente. Porque uma coisa não invalida a outra. Não é aquela coisa assim, eu recebo PJ, pessoa física, eu não posso fazer tal trabalho. Não tem nada a ver. As coisas podem caminhar juntas. Então, assim, e você abre uma série de oportunidades. É claro que aí algumas pessoas que estão assistindo podem dizer assim, mas a criação da PJ em algumas áreas é para você pagar menos imposto. Não é para pagar menos imposto. Você paga imposto.
Se a carga tributária é menor em cima de uma empresa em relação à pessoa física, a discussão não pode ser com quem está abrindo empresa, e ser discutir com o governo. Sim. Porque eu acho a taxação da pessoa física muito alta. Eu também acho. E as faixas são muito estreitas, né? Sim. Você ganha pouco, ela é boa. Mudou R$1, já entra no mesmo que o cara ganha milhões, né? O 27,5 é um absurdo, né? Mas o primeiro argumento que você usou, pagar menos imposto. Cara, eu acho isso normal. Claro. E válido. Pô, se eu posso pagar menos imposto de forma ilegalidade, lícita, por que eu vou pagar mais? Ué, eu vou pensar, pô, peraí. Agora, o que não pode, eu tenho dito isso, cara, muitas vezes. Se você pegar, vou te dar um exemplo aqui que eu fico triste. Se você pegar o projeto do MEI é maravilhoso, cara. É pegar o cara ali, o artesão, o cara que está na informalidade e trazer ele para a formalidade. E deixar ele para dar uma segurança a ele no futuro. Exatamente. E deixar ele aqui, ó, num período de transição. Aquilo ali seria temporário. Esse cara vai ficar aqui como se fosse um estágio de empresário. Sim. E quando ele crescer um pouquinho, ele vai abrir uma empresa normal. Só que o que acontece? No Brasil, infelizmente, o MEI virou ferramenta de fraude tributária e fraude trabalhista. Porque hoje você pega um restaurante, tem um monte de motoboy que faz entrega. Contrata como MEI. Virou costume. Não, é MEI. O desenvolvedor de sistema. Não, é MEI. Então, a doméstica. Cara, estão contratando doméstica como MEI. Nossa. Contrata como MEI. Mas não existe, eu não sei, é uma pergunta leiga realmente, mas existe na lei do MEI algumas especificidades, tipo algumas áreas de atuação como essa? Uma doméstica, ela não se enquadra? Mas aí o cara bota outro código. Ele burla. Exatamente, é ferramenta de fraude. O corretor... Aí fica difícil. O corretor de plano de saúde, ele vai te vender um plano de saúde. Você é pessoa física. Fábio, vamos fazer o seguinte, ó, já vou abrir um MEI para você aqui. Que aí você pode fazer por ali. Que é mais barato o plano de saúde. Então virou ferramenta de fraude. E tem um fenômeno agora, né? Agora é o oposto. O cara que é uma empresa normal, que faturaria R$200 mil por ano, ele fala assim, porra, mas eu tenho minha esposa e minha filha. Pô, eu vou abrir 3 meses e vou e vou largar essa empresa para lá, vou baixar. Porque eu vou pagar menos, vou pagar R$180 de imposto por mês, pô, tô pagando 1.000. E esse também é um ponto. O que eu acho? Não tem um controle severo do governo. Por quê? Porque o governo pensa assim, pô, eu não vou botar... Mão pesada. Um pequenininho. Deixa ele ali. Eu vou fiscalizar o grande. Porque eu tenho pouca mão de obra, eu vou concentrar onde arrecada grande. Se você der um auto de infração aqui, não vou... Pô, mas é esse cara... É um somatório. Exatamente. Pô, esse cara aqui brinca. Ele brinca de fazer fraude. No Brasil, hoje, o MEI brinca de fazer fraude, cara. Você quer ver uma coisa que eu já vi? Restaurante. O restaurante existe um cruzamento. Comércio, existe um cruzamento do governo com cartão de crédito e débito. Sim. Cruza. Tudo que você paga com cartão de crédito e débito, informa para o Estado. O Estado tem lá a informação. Então, quando os caras começaram a ver isso, que, porra, o cara passava lá 1 milhão de cartão de crédito e débito e informava para o Estado que faturou 200 mil, o Estado começou a pegar. Aí, o que esse cara faz? Muitas das vezes que eu já vi, o cara abre um MEI no nome de um amigo, de um terceiro, e pede uma maquininha e todo o caixa 2 dele, ele joga no MEI, cara. Olha como o MEI virou brincadeira de fraude. O MEI qual é o limite anual? 80 e poucos mil. Ano. Porra. Então, mas aí o cara desse bota lá 500 mil no ano e não cai. Continua brincando. Não tem um controle severo. Se tivesse um controle aqui, ó, quando o cara bateu o limite, a luzinha acende, ó. Esse cara aqui bateu o limite, tem que desenquadrar. Mas não tem um cruzamento efetivo. Porque aí o desenquadrar seria transformá-lo num Simples Nacional? Sim. Aí tem que entrar para o Simples Nacional. Que aí já entra numa outra tabela, exatamente, né? Uma outra alíquota, ele vai fazer uma alteração transformando a natureza jurídica da empresa de MEI para uma empresa, uma sociedade unipessoal ou uma sociedade normal limitada. Ele vai admitir um sócio e vai entrar. Só que assim, aí se você vê, a primeira faixa do Simples para comércio é 4%.
Aí o cara tá pagando aqui R$ 60. É um fixo, né? Um valor O fixo. cara paga R$ 60. Aí para ele pular é uma distância muito grande. Por isso que o Isso cara... que eu acho que as faixas são muito longas. Exatamente. Pô, tu tá pagando R$ 60. Aí tu fatura 10 mil por mês. Porra, tu vai pagar 4%. Vai para R$ 400. Entende? Porra, tu vai sair de R$ 60 para R$ 400. Você vai fazer quase 7 vezes mais de despesa. Aí o cara faz conta. Pô, é melhor abrir um outro MEI no nome da minha esposa. Que é o de Lu aqui. Aí eu vou pagar 120. A reforma tributária, um contador ou CRC, enfim, vocês representativos entram nessa discussão? A gente entrou ano passado. A reforma tributária... Que é fundamental, né? Faz Sim, parte do dia a dia sim. de vocês. Cara, é o que a gente sempre fala. O profissional de contabilidade hoje é essencial, cara. Na pandemia, a gente teve município, Niterói, por exemplo, autuando o contador que estava o escritório funcionando. E a gente teve que correr, levar ofício, despachar. É por isso que a gente teve a ideia de criar um projeto de lei e pedir aí para o Estado, a gente conseguiu, e alguns municípios, que torne, por lei, declare a atividade de contabilidade como essencial. Porque se a gente não funcionar, o Estado não arrecada, porque não vai ter apuração de imposto de emissão de guia, os funcionários não recebem, porque não tem fechamento de folha de pagamento e contra-cheque. Cara, a nossa atividade é essencial. Se a gente não funcionar, a economia não roda. E quem entende isso, porra, ia lá no decreto e colocava, não, atividade de contabilidade é essencial, tem que funcionar. Agora, você imagina 92 decretos para a gente ficar monitorando. Aí meia dúzia de municípios não inclui atividade de contabilidade no decreto. Aí o contador não pode abrir o escritório. Cara, era um caos. Mesmo sem receber o cliente, e não podia abrir. Não podia abrir. Era um caos. E o contador do interior, que não estava preparado, ele não tinha como trabalhar home. Porque o cara não tinha rede. O cara não, em casa, é. O cara não tinha rede na nuvem. Sim. O cara não tinha laptop. Eram todos computadores físicos. Como é que esse cara fazia? O cara sofria. E o cliente sofria junto. Porque ele depende do contador. Exatamente. O cara, tô impedido de trabalhar. Aí o que o cara fazia? No desespero, para não perder o cliente, para não prejudicar o cliente, o que ele fazia? Ia trabalhar. A prefeitura autuava o cara. E um auto de infração desse alto? Depende da prefeitura. Mas tem um valor para você atribuir ou é... Tem valor. Tem valor, né? Tem uma tabela, vamos dizer assim. A prefeitura estipulava um valor. E autuava o cara tinha que impugnar. E muitas das vezes o cara não conseguia na impugnação derrubar e ia ter que pagar. E aí é um prejuízo que ele já está sofrendo. Exatamente. Agora, Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao dia a dia, em que muitas pessoas não conhecem, né, da carga tributária. Ele está bebendo essa água aqui. Essa água tem uma carga tributária em cima dela. Sim. O cigarro, quem fuma o cigarro, bebida alcoólica, enfim, a gasolina que a gente falou ainda há pouco aqui. E cada um tem sua carga tributária, né? Se for importado, então, a carga vai lá em cima e tal. Já há uma conscientização hoje, em 2022, do consumidor, de que alguns produtos ele pode trocar para pagar menos por conta da carga tributária ou não? O cara não está nem aí para isso, ele paga o valor final. Eu acho que não. Eu acho assim, que é natural. O processo de evolução, eu acho que a gente vai ter uma reforma tributária aí, em algum momento, que seja... Tem tempo para isso, você imagina? Eu não sei. Mas acredito que nos próximos 5 anos aí... Cara, é necessário, né? É necessário. A sociedade pede. E você vê que tem... Por exemplo, estão debatendo aí a tributação de startup. Sim. Estão debatendo tributação de startup, que eu acho interessante, é moderno. Tá aí, cara. Claro. Startup tá aí. Você tem que se adaptar ao novo. Então, aí você vê, aí o que tá vindo? Criptomoedas, aí o que tá vindo? Metaverso. Cara, o metaverso, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Para mim, em alguns anos acaba, acho que é natural, eu duvido você puxar a tua carteira aí, tu ter mais de R$ 100 na carteira. Ninguém anda com dinheiro. Ninguém anda. Ninguém anda mais com dinheiro. Depois do Pix, então, ninguém anda com dinheiro. Até o flanelinha você paga no Pix. Sim. Ninguém anda com dinheiro. Então, acho que o papel moeda acaba. Eu acho. O papel moeda acaba. Ou vai diminuir muito a circulação dele, né? Acho que acaba. Igual algumas... Se você não encontra mais a nota de R$1, por exemplo, não né? Tem, cara. Não circula mais. O papel moeda eu acho que acaba.
E aí, acabando, acho que fica fácil para o governo tributar. Vê se você concorda. Porque ele vai controlar tudo, né? Cara, se eu tenho um aplicativo aqui, do Rafael, aí o Fábio foi me vender um serviço. Aí o Fábio me manda um código de barra, alguma coisa, que eu vou aqui e já faço pagamento. Plum. Cara, se o governo taxar aí, acabou, cara. Não tem papel moeda. Você me fez um serviço de R$1.000. O imposto é R$60. Quando eu pagar para você, 60 já vai para a União e a diferença para você. Acabou ali a operação. Isso acontece nos Estados Unidos? Porque quando a gente vai para lá comprar, é todo assim, aí você só tem que saber o estado, qual é a alíquota, né? Ah, não, você está em Orlando é mais 6% ou mais 7%, você está em Miami é a outra. Enfim, qualquer estado dos Estados Unidos tem isso. Você, como turista, já sabe. Já sabe. Você já sabe o que é o produto, que é o imposto. Exatamente. Ó, é $500 mais 6%. É isso aí. Mas aqui, se você tem um aplicativo, cara, já acredita na hora. Por que eu acho que qual o problema do Brasil? O Brasil, você vê, tem sonegação, tem fraude, tem um monte de coisa. Mas eu acho que o pior no Brasil é quando o dinheiro vem para a mão do cara, porque o cara não quer pagar. O cara fala assim, porra, não tenho retorno, não vou pagar o imposto. Então, se você não deixar esse dinheiro chegar na mão do cara, é mais fácil. Você vê, tem inadimplência imposto de renda pessoa física? Não tem. Por quê? Porque tem a retenção. O cara é retido na fonte. Mês a mês. Tu já recebe descontado. Aí você tem que buscar a empresa se ela repassou. Exatamente. É outra história. Mas você, o dinheiro não vem pra tua física, mão. O dinheiro não vem pra tua mão. O dinheiro não vem pra tua mão pra você decidir se vai pagar o DARF ali ou não. Já era. Foi retido. Então, se você desconta na transação, acabou. Eu prestei um serviço pra você de R$1.000. Quando você vai me pagar no aplicativo aqui, vai acreditar pra mim, já acredita o desconto. Acabou. E o governo já recebe na hora. Imediato. Acabou. Não tem. É uma comunicação que seria muito mais fácil e rápida para todo mundo. Exatamente. Muito mais rápido e fácil. Aí você vê o metaverso. Cara, metaverso é uma realidade. Claro. Você vê, já tem igreja, primeira igreja aí, metaverso. Sim. Cara, outro dia eu tava falando, eu fui no evento de metaverso da FEComércio, Sebrae, e eu falei assim, cara, a gente viu uma apresentação, eu falei, cara, quando o futebol entrar pro metaverso, meu amigo, você imagina você poder comprar no metaverso a sensação de você jogar pelo Vasco no Flamengo e Vasco. Sim. Você, o é uma experiência que você... Exatamente, você tá vendendo a experiência pro cara. Pô, tu vai jogar aqui um Flamengo e Vasco no metaverso, teu avatar. Por exemplo, já tem isso, se eu não estou equivocado, o Cristiano Ronaldo tem uma ilha e que você pode comprar algo do lado dele, você morar do lado do Cristiano Ronaldo. Hoje eu não consigo morar onde efetivamente o local físico que ele mora. Mas você consegue efetivamente no metaverso estar ali. É bizarro, cara. Você vê. Aí no metaverso, os caras começam a explorar a vaidade. Porra, por exemplo, o cara não vai usar uma camiseta de malha, o avatarzinho dele lá no metaverso, ele vai usar uma camiseta de marca. Sim. Aí as empresas, o cara eu tô comercializando ali um produto, sim, virtual, que não é físico, não é uma bolsa, mulher. A mulher não vai usar uma bolsa física. Pô, mas é a minha marca, o meu nome. Então, quanto vale essa bolsa lá? Vale o mesmo valor aqui fora. E os caras pagam. Claro. Pô, o cara paga no metaverso uma bolsa virtual só para o avatarzinho dela tá andando com a bolsa de marca no metaverso, cara. Olha que doideira. E aí ela paga para quem? Paga para a empresa. Para a empresa. E aí... Com o dinheiro do metaverso, com a moeda do metaverso. Moeda do metaverso. E aí se discute como você converte, a conversão disso, a tributação. É isso que eu ia chegar. Como é que vai ser a tributação disso? Então, foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Você é contador, porra, como é que tributa? E aí, se tem uma discussão muito grande. Por exemplo, dizem que a estrutura do metaverso, ela é constituída em paraísos fiscais. Dubai, por exemplo. Então, cara, como é que vai tributar isso? Não sei. Para quem vai tributar? Não sei. Vai tributar? Não sei. Vai tributar na conversão. Novo, né? Na conversão, por exemplo, o metaverso, ele é híbrido também. Porque, às vezes, você pode fazer um pedido no iFood no metaverso e receber ele físico na tua casa. O meu avatar lá no metaverso pediu o iFood e recebi aqui. Cara. Então você imagina, há quem diga
Quem tá vendo a gente fala assim, cara, que papo de maluco, gente. Acostume-se. Sim. Não é mais uma coisa distante. É de hoje. Exatamente. Não é do futuro, é do presente. Exatamente. O metaverso, cara, ele te faz refletir sobre várias coisas. Várias coisas. Por exemplo, dizem que rede social vai acabar com o metaverso. Porque o tempo que você... Eu não sei. Dizem. Então, nesse evento que eu estive em São Paulo, estava inclusive a diretora do Google Mundial. É uma brasileira, a Suzana Appenbaum, esqueci o sobrenome dela. Enfim, a Suzana eu lembro que é o primeiro nome. E o que ela trouxe de novidade, que eles não podem falar muitas coisas, porque tem uma política de privacidade, confidencialidade e tal. O que ela disse que vai acabar mesmo, ela falou, até não podia falar, mas falou, enfim, então aí eu posso falar, é que de 3 a 5 anos, a publicidade na televisão vai migrar totalmente para o digital. Por isso que eu acho que o digital ainda vai levar muito tempo. Se ele vai acabar, eu não sei se a gente estará aqui para ver. Sim. Mas a forma como você comunica a sua empresa, o seu comercial, ele vai sair do offline, que a gente chama, né, que é a TV, que é o rádio, que é o impresso, para o digital total. A mídia vai migrar. Vai ficar uma verba muito pequena. Então, mas isso, o digital pode ser o metaverso. Pode ser. Pode ser, então, por isso que eu digo, o digital não vai acabar, ele vai mudar. Dizem pode que ser. Acaba a rede social. Tem especialistas que dizem, eu não sei. Por conta do tempo, por exemplo. Pode ser do que você dedica, né? Exatamente. O tempo que o Fábio dedica ali ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube, Sim. Vou dedicar ao metaverso porque eu tô ganhando muito mais dinheiro. E lá uma realidade. É um reality ali. Sim. O teu avatarzinho ali, ele tem uma casa, ele tem a família, ele tem... Então, assim, você vai viver... É uma vida que você vive ali. Exatamente. Você vai viver ali, cara. Então, porra, aí você vai pensar, tô dentro do metaverso aqui, numa realidade. Claro. Onde eu posso fazer várias coisas. Eu vou perder tempo com o Instagram? Você pode fazer negócios ali, né? Tu tá fazendo tudo ali, cara. Você tá ganhando dinheiro, você tá vivendo experiências que talvez você não vai conseguir viver na vida normal. Você tá fazendo network, você tá conhecendo um monte de gente, que você tá depois convertendo pro físico. Então, porra, cara, vale a pena eu perder tempo com rede social? O cara vai refletir lá na frente. Esse é o pensamento. Isso é fora do óbvio, como é o nome do programa. Exatamente. Então, assim, como é que vai ser a contabilidade lá na frente com o metaverso? Como é que vai ser a propaganda, a publicidade das empresas com o metaverso? Sim. Você começar a entrar no metaverso com a tua empresa. Ela tem que estar lá posicionada. Claro. E quem chega na frente bebe a fonte, né? Chega na fonte primeiro, bebe melhor água, né? Com certeza. Então, cara, por exemplo, na tua área, cara, eu acho o futebol hoje, se você falar assim, futebol é um puta negócio. Claro. Futebol, cara, pra mim é um dos melhores negócios que você tem no mundo. Porque envolve um componente que não acaba, que é a paixão. Exatamente. Porque é irracional. É irracional. A paixão é irracional. É. Tu fala assim, o cara sai daqui, larga a família, vai lá pro Peru, assistir um jogo de futebol que você pegar na essência que o cara tá fazendo. Tocar uma bolinha pro lado e o objetivo é acertar uma redezinha no... E você vai sem a certeza de ser um bom jogo, se seu time vai vencer, se aquele investimento todo que você teve vai valer a pena. A experiência foi legal, meu time perdeu, cara. Você volta isso aí. Derrotado também. E tu fala, nunca mais eu venho. Aí no próximo jogo tu tá lá. No... Próximo jogo, né? Nem a próxima final. No próximo jogo tu tá lá de novo, compra a camisa nova, xinga todo mundo, mas depois, passou a raiva, você esquece. O futebol, cara, é inexplicável. Claro. E aí você imagina, você pegar o futebol e levar pro metaverso. Cara, eu acho... Então, assim, o teu segmento, ele é gigante e vai se tornar maior ainda no metaverso. E aí, realmente, o que o palestrante lá falou faz sentido. Eu trabalho com futebol. Eu tô ganhando dinheiro na rede social aqui. No YouTube, no Instagram. Mas o metaverso me dá uma possibilidade de ganhar muito mais dinheiro. Será que eu vou medir? Eu vou dedicar meu tempo aqui ou aqui? É a dedicação de tempo, perfeito. Entende? Claro. É igual o cara é contador. O escritório físico tá me dando dinheiro aqui. Mas o metaverso, cara, eu tô começando a ganhar mais dinheiro que aqui. Onde eu vou me dedicar? É um movimento natural, cara. Então, assim, eu acho que o futuro próximo aí, a gente vai ter uma transformação tecnológica muito maior. E, de novo, dizem que a profissão de contabilidade vai acabar. Eu não acho. Eu acho que ela está mais uma vez transformando como sempre se transformou. Exatamente. Sim. E se adaptando
a nova realidade. Dentro disso que você falou do metaverso, uma frase que fica também na minha cabeça de alguns cursos que eu fiz com o mesmo especialista que organizou o evento que eu tive em São Paulo, Samuel Pereira, ele diz uma frase que eu acho espetacular. O dinheiro está aonde está a atenção. A atenção das pessoas atrai o dinheiro. Então onde é que está? Onde é que está todo mundo? É para o metaverso? Então o dinheiro vai para lá. Que a atenção está para lá. Então, a partir do momento que você foca, né? Você como mercado foca naquilo, o dinheiro vai focar para lá. Porque ele não pode correr contrário. Você, onde está o consumidor é ali, por que eu vou correr na outra direção? Então o dinheiro está onde está a atenção, né? É isso aí. E quando você olha para o futuro, você tem que olhar para o futuro da sociedade, que é a geração jovem que está aí. E essa geração jovem, ela já nasceu nesse ambiente. Que é muito mais fácil. Você não tem que fazer a mudança. E eles vão para onde? Vão para o metaverso. Para a gente fechar, Rafa, caminhar aqui nessa reta final, falando da nova geração, você hoje, olhando para trás, enxerga que você tem uma nova geração vindo também numerosa da mesma forma como você formou? Você tinha turma de 40, 50 alunos. Hoje ainda tem essas 40, 50 alunos? Ou está diminuindo o interesse pela contabilidade, por exemplo, da nova geração? Cara, eu acho que a nova geração ela tem muita vantagem em relação à que a gente tinha, por conta da tecnologia. Claro. Porra, você lá... O domínio, né? Exatamente. Contabilidade há 20 anos atrás, para você ter uma empresa de contabilidade, era indicação boca a boca. Sim. O Fábio é meu cliente, aí tem um amigo ali... Agora, hoje não. Hoje você consegue colocar isso para fora, né? Hoje o cara tá no curso de Ciências Contábeis no último período ali, ele já tá fazendo marketing digital, dizendo que ele é especialista em MEI. Aí tá abrindo um MEIzinho, fazendo uma contabilidade, um fluxo de caixa do MEI, auxiliando o MEI. Então esse cara vem pro mercado de uma forma muito mais fácil. Sim. Agora, os cursos de Ciências Contábeis, a maioria hoje é online. Então, provavelmente as turmas devem ser maiores. Porque é online. Mas assim, eu não sei se isso é bom ou ruim. É bom por um lado, é ruim por outro. Por exemplo, o Conselho Federal da OAB, a OAB Federal, ela conseguiu, junto ao MEC, ela não permite que tenha curso de Direito no Brasil online. Nem híbrido? Não pode. Também não. Não tem. Então, assim, na pandemia, sim, teve. Era uma necessidade. Mas não pode. E assim, isso é bom ou é ruim? Não sei. Eu acho que híbrido seria melhor pro mundo que a gente se encontra hoje. Acho que híbrido seria a melhor solução. Mas há quem deixe ser tudo online e há quem não deixe ser online. Você vê, tem dois polos aí. Eu acho que a questão do híbrido ou do online, especificamente ou exclusivamente, é você poder ampliar o teu leque de opções. Por exemplo, eu tenho um curso de jornalismo esportivo na faculdade, onde eu formei, na Hélio Alonso, em que nós tivemos transformar. Ele era todo prático, ele era um curso voltado para o aluno que pratica pouco na faculdade por conta da demanda, enfim, dos horários, da carga de horário e tal. E a gente teve que se adaptar, porque todo mundo estava em casa, como é que ia fazer? Vamos fazer virtual. E aí, no lado virtual, o que foi fácil para a gente? Foi captar alunos de outros lugares. A gente teve uma aluna de Portugal fazendo o curso, que jamais presencialmente estaria todo sábado fazendo o curso no Rio de Janeiro. Então foi um lado bom, você ampliar o teu leque de opções, né? Sim. Agora, essa geração nova, eu vejo que eles têm muita facilidade e muita habilidade, né? Sim. Você vê uma criança, minha filha tem 5 anos. Intuitivo. Cara. Exatamente. Tem uma habilidade em rede social, em celular, em tecnologia muito grande. Mas eu vou te dar um exemplo. No final de semana desse, estava conversando com meu sobrinho, e ele tá no 2º ano. E eu brincando com ele ali, conversando, eu fiz uma pergunta para ele sobre tabuada. Perguntei, acho que era quanto era 7 × 7, uma coisa assim. Eu vi que ele teve aquela dificuldade. Eu falei, cara, tu não sabe tabuada? Aí ele falou, sei. Eu falei, não, tu não sabe. Aí ele falou, tio, o colégio não cobra que a gente decore tabuada. Eu falei, pô, mas na minha época, cara, eu tinha que decorar todas. E a gente tinha ditado lá. A prova era oral de tabuada. Ó, amanhã é de 2 e 3. No outro dia era 4. Aí ele, não, tio. A gente na prova, a gente tem rascunho pra tabuada. Eu, pô, mas como assim rascunho pra tabuada? A gente pega uma folha, por exemplo, 3 × 3. Aí eu vou fazer... 3 × 1, 3 × 2, até 3 × 3.
eu boto 3 pauzinhos, aí risco 3 pauzinhos, Quanto 9. deu? É. Cara, eu falei, que isso, cara? Ele falou, a gente não é cobrado tabuada no quarto. Eu falei, que isso? Aí eu brinquei, né? Falei assim, pô, mas você não... E pra escrever, tem ditado? Porque quando eu era lá do primário, Sim. pô, tinha ditado, a gente tinha que pegava palavras difíceis, né? Aí, não tem ditado, não. Ah, do Lucas tem, por exemplo. É. Ele tem 9 anos, acho que talvez vai de escola para escola. Mas, assim, é uma metodologia diferente da nossa época. Primeiro que já mudou a nomenclatura, né? Quando você fala segundo ano, teoricamente era a primeira série que nós estudamos. Sim. Então, porque agora vai até o nono ano, que era o oitavo. Primeiro é o CA, que agora vai até o nono ano do ensino fundamental. Que era a oitava série. Que era a oitava série. Não tem mais primeiro grau e segundo grau. Eles mudaram a nomenclatura. E existem algumas coisas que eu acho que não são aplicáveis. Meu filho está no 4º ano, estudando a numeração, falando de matemática, os números indo-arábicos, os números romanos e os egípcios. Porra, pra que o egípcio? Vai usar quando isso, cacete? O indo-arábico, ok, romano, pra você ter uma noção, bacana, mas... E tem lógica? O egípcio não tem lógica nenhuma. Pra nossa sociedade não tem nenhuma aplicação. Então, assim, tem coisas que você ainda enxerga no sistema educacional totalmente desnecessárias, como imagino que no dia a dia da contabilidade tem algo que assim, cara... Isso não faz mais sentido existir em 2022. Talvez em 1980, pô, foi total sentido, era legal, era necessária essa burocracia que hoje não precisa mais. Exatamente. E que precisa acabar. Ó, pra gente finalizar, a gente está sempre pensando, né, no CRC de formas pra gente entregar pro profissional de contabilidade, entregar pro estudante, entregar pra sociedade. E a gente criou uma ideia no passado que foi, acho que vai ser o melhor projeto CRC do Brasil. A gente tem 7 andares vazios no prédio CRC e a gente fez um convênio com o Senac, onde a gente vai construir lá um núcleo de prática, um laboratório de prática contábil. É um projeto para 4, 5 anos para terminar de realizar, mas olha que legal, você vai entregar para o profissional de contabilidade, para o funcionário de escritório, você vai entregar para o estudante, vai entregar para o profissional que estava fora do mercado e quer se atualizar, entrega para a sociedade. Porque o que a gente vai ter? Num andar, aí você tem lá, departamento pessoal, aula teórica e laboratório de prática. Com o quê? Com as empresas de sistema de contabilidade. A empresa vai mandar o sistema e o instrutor. Então o cara vai aprender teoria e prática. E aí você vai ter um outro andar, tributário, onde o cara vai aprender teoria e prática. Outro andar, contabilidade, teoria e prática. E outro andar, societário. Olha como você entrega a sociedade. O cara vai ter lá. O cara vai aprender a abrir empresa, fazer contrato social, alteração contratual. E como é que ele vai fazer um laboratório aqui? MEI. CRC vai atender a sociedade. Quer abrir um MEI? Não vai precisar no Sebrae, não. Vamos dividir. Vem aqui no CRC, no prédio. Na casa do contador que a gente vai abrir teu MEI, vai fazer a baixa, vai fazer te auxiliar alteração. em tudo Exatamente. isso. Não, sensacional. Rafa, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui. Não com o seu avatar, porque ele está ali o seu boneco. Esse aqui já é pro metaverso, também, já tá pronto. Ele vai assim pro metaverso? Ele vai assim pro metaverso, já tá pronto. Não vai com a camisa do Flamengo por baixo, nada não? Não, eu tenho a camisa do Flamengo. Tá por baixo. Parabéns a você e a todos pelo dia de hoje, pelo brilhante trabalho, e voltem a conversar com a gente, cliente, com menos impostos e tal, procure menos dados e tal, pagar menos dados, é terrível você pagar esses impostos, mas enfim, a culpa não é de vocês são às vezes mensageiros da notícia, né? Exatamente. Que não é muito agradável, mas enfim, parabéns por mais esse dia de conquista e da importância que vocês têm para a sociedade como um todo. Obrigado, Fábio, eu que te agradeço por ter vindo aqui participar do nosso podcast no dia especial pra gente aí, que é o Dia do Profissional de Contabilidade. E agradeço a nossa audiência, os profissionais de contabilidade aí que nos assistem. E um excelente dia aí para todos vocês. E bom trabalho, né, gente? O importante é isso, é trabalhar sempre. E bom trabalho. Grande abraço, até a próxima. Tchau. Abraço, pessoal.